Olá, eu sou Vitória Mufait e começa agora mais um Crítica de Ponta. Esse programa é produzido pelos estudantes do terceiro ano do curso de jornalismo da UEPG, na disciplina de Crítica de Mídia e Jornalismo Cultural. The Witcher, da Netflix, lançou sua terceira temporada. A série recebeu elogios, entretanto, com a saída do ator principal, houve apenas 44% de aprovação do público. Lincoln Vargas e Diego Schilla trazem uma análise sobre essa produção cinematográfica. A Netflix lançou recentemente o primeiro volume da terceira temporada da série The Witcher, a adaptação direta da série de livros de fantasia do autor polonês Andrzej Sapkowski, e que conta a história de Geralt de Rivia, um caçador de monstros solitário, enquanto ele navega por um mundo cheio de criaturas místicas, intrigas políticas e conflitos morais. As adaptações dos livros de Sapkowski não se limitam à série da Netflix, visto que também foram produzidos 3 jogos do universo criado pelo autor. O principal deles é The Witcher 3 Caçada Selvagem, lançado em 2015 e que por si só é uma adaptação fenomenal, ganhou centenas de prêmios e teve um sucesso estrondoso. Com esse sucesso, a Netflix não deixou passar a oportunidade de ouro e adquiriu os direitos de The Witcher. A primeira temporada da série foi lançada em 20 de dezembro de 2019 e apesar de algumas pequenas críticas de fãs mais ávidos, a série foi, de forma geral, bem recebida. Porém, a segunda temporada, lançada no fim de 2022, não teve o mesmo tratamento, especialmente pelos fãs. Porém, a série tinha seus pontos positivos, e não eram poucos. A ambientação e o universo apresentados são fascinantes, bem como os monstros e cenas de batalha muito bem coreografadas. O humor cheio de ironia de Geralt, que encaixa muito bem com um personagem discriminado em um mundo que parece estar lentamente se destruindo por meio de guerras e da fome. O ponto principal dos elogios da série veio por conta de Geralt, personagem principal interpretado por Henry Cavill, que também fez o Super-Homem no filme dirigido por Zack Snyder. A atuação de Cavill, seu carisma inigualável e seu apreço genuíno pelas obras originais e pelo universo fez com que ele caísse nas graças do público e da crítica. A relação de Cavill com Geralt na verdade é antiga, visto que ele já conhecia o personagem, pois jogou Witcher 3, se apaixonou pelo game e seu fascínio foi tão grande que quando ele descobriu que a série seria produzida, pediu para seu agente entrar em contato com a Netflix e deixar claro que Cavill tinha interesse em interpretar Geralt. Porém, assim como os fãs, Henry Cavill também era forte crítico dos caminhos que a série tomava e seus desvios do trabalho original, e nunca escondeu que tinha problemas com o roteiro da série em determinados momentos. As coisas chegaram ao ponto onde a produtora e showrunner da série, Lauren Hisrich, reclamou de Cavill querer mudar muitas coisas da série, o que culminou no anúncio de que ele não iria mais interpretar Geralt após a terceira temporada e seria substituído por Liam Hemsworth. A saída de um protagonista adorado pelos fãs e pela crítica por criticar o roteiro da série definitivamente machucou a imagem da mesma, que até o momento tem sua pior avaliação no Rotten Tomatoes, com apenas 44% de aprovação do público. Para contextualizar, quando a série foi anunciada, Game of Thrones ainda estava muito fresca na memória do público, e após o fim da série, muitas pessoas sentiam falta de uma série que apresentava um mundo muito maior do que era visto na tela da TV. Apesar das críticas à última temporada, Game of Thrones foi um sucesso, e a Netflix foi ambiciosa e buscou preencher a lacuna após o fim da série com The Witcher, algo que não aconteceu, justamente por cometer os mesmos erros cometidos na última temporada de Game of Thrones, que foi feito meio no improviso, visto que a série de livros do autor não havia chegado ao fim. The Witcher, contudo, tem uma história completa, que necessitava de ajustes para a TV, mas as mudanças bizarras feitas na série e o desrespeito com as obras originais afastaram o público. Foi realmente uma aula do que não fazer quando você está produzindo uma adaptação. E, novamente, a Netflix se mostra um grande cemitério de boas séries e filmes, triste ver quando se trata de uma empresa que revolucionou a indústria. Temos uma dica saborosa para você. Com um cardápio recheado de diversas opções de doces, salgados e bebidas, descubra mais sobre a doceria Jujubas, com a crítica de Emily Schneider e Vanessa Galvão. Com 6 anos de funcionamento e os mais variados tipos de doces, salgados e bebidas, a doceria Jujuba chama a atenção na cidade de Ponta Grossa. Localizada na rua Aldo Vergani, no número 957, no Jardim Europa e próximo ao Lago de Olarias, com funcionamento de terça a domingo das 14 às 20 horas,
a doceria atrai o cliente através de fotos que rodam nas redes sociais. O ambiente da doceria é aconchegante e bem estruturado, dividido em 2 pisos e com um espaço kids. O cardápio conta com as mais diversas opções de doces, salgados e bebidas, que atraem o olhar e despertam a vontade de quem os vê. Com opções bem variadas, é fácil relacionar os carros-chefes da doceria com os doces que vemos em filmes ou séries estadunidenses, como a provada panqueca americana, no valor de R$ 28,90. Ela é composta por 3 massas de panqueca de baunilha com gotas de chocolate e 3 de 19 opções de recheio. Outro prato conhecido e provado foi o Big Brownie Cookies, um brownie aquecido com brigadeiro de ninho e Kinder, Magno Cookies, Nutella, cookie e morango picados, no valor de R$ 38,90. Dos salgados provados, as opções escolhidas foi a coxinha de cheddar com Doritos, no valor de R$ 16,00. Também o empadão, que possui a opção de frango ou de fraumito, e a fatia custa R$ 15,00. Das bebidas oferecidas, além dos comuns refrigerantes, a doceria oferece 5 opções de bebidas quentes, e uma das analisadas foi o cappuccino de Nutella, no valor de R$ 12,00. E também o chocolate quente, que possui 2 tamanhos, sendo o menor de 6 e o maior custando R$ 9,00. De modo geral, a doceria entrega o que promete através das fotos de divulgação, além de também oferecer um atendimento rápido e de qualidade, com um espaço amplo e confortável para os clientes. Os preços em questão têm um valor mais alto, mas compensa quando falamos no quesito de qualidade. A experiência gastronômica vale a pena. É uma maneira de se aproximar dos filmes e das panquecas vistas apenas na TV. Hoje vamos contar a emocionante e trágica história de Tonya Harding, uma jovem patinadora cuja trajetória é retratada no filme Eu, Tonya, que expõe a pressão e os desafios enfrentados pelos atletas de alta performance. Confira a crítica de Júlia Andrade e Rafaela Coleman. Tonya Harding, uma menina que começou a patinar desde muito cedo, aos 3 anos de idade. Sua mãe, Lavona Harding, a tirou da escola para que ela se dedicasse em tempo integral aos treinos. Com conflitos familiares, já a mais velha vai morar somente com a sua mãe, super exigente e que sempre pedia a perfeição de Tonya. Essa é a história contada no filme Eu, Tonya, dirigido por Craig Giuseppe e roteirizada por Steve Rogers. Margot Robbie, atriz principal, interpreta com maestria o papel de Tonya, uma patinadora real, com um histórico de relacionamentos abusivos com sua mãe e seu namorado, além de uma sabotagem bizarra para poder ganhar de sua adversária. No filme, a vida de Tonya é retratada para além daquilo que a mídia podia mostrar, na época em que a atleta ficou conhecida. Sua mãe, Lavona, sempre impunha que fosse a melhor de todas, que estivesse nos padrões para o esporte e que se perdesse uma única nota que fosse dentro de uma competição, seria castigada por aquilo. Além disso, a personagem principal, aos 15 anos, conhece Jeff Giloli e inicia um relacionamento com ele. Seu namoro estável muda da água para o vinho após os dois irem morar juntos. O que era bom e saudável se torna um inferno e extremamente abusivo. Vivendo de altos e baixos no relacionamento, Tonya ainda tenta conciliar sua rotina pesada de treinos e sua relação com Lavona, sua mãe. De tempos em tempos, a patinadora conseguia se afastar de Jeff e se dedicar aos treinos, conseguindo aprimorar seus movimentos e até efetuar o movimento mais difícil da patinação no gelo, o triple axel, levando ao conhecimento mundial. Porém, quando voltava a falar com Jeff, acabava por não se dedicar à profissão e entrar novamente no ciclo vicioso do relacionamento abusivo, acabando com sua saúde mental. De tanto ser cobrada por sua mãe e se autocobrar pela perfeição, Tonya se depara com um estado emocional complicado e uma competição super disputada, já que garante às patinadoras um lugar na seleção olímpica de 1994. A atleta desejava estar nos holofotes mundiais na Olimpíada e, sabendo que a competição não seria fácil, resolve trapacear na competição. Isso faz com que ela dependa de Jeff para arquitetar um incidente. Então, seu namorado abusivo contrata um amigo para quebrar as pernas de uma das competidoras, tirando-a da disputa. O caso é descoberto e vira um escândalo mundial. Tonya é reconhecida não pelo seu trabalho, mas sim por tentar trapacear numa competição, o total oposto do que ela queria. O filme traz as versões de cada um sobre o caso e deixa-se entender que Tonya é culpada por tudo o que passou, mas ao mesmo tempo coloca como sua criação complicada, seu relacionamento precoce e abusivo e sua cobrança pela perfeição na profissão podem ter moldado seu temperamento e adoecido sua saúde mental.
O filme retrata com clareza como a saúde mental pode influenciar um atleta da patinação. Suas emoções são refletidas pelo corpo, mostrando a real situação. O público coloca sobre os atletas uma pressão muito grande, exigindo a perfeição, como se fossem máquinas, o que esgota muitas carreiras. Na última Olimpíada, pudemos ver o quanto o assunto de saúde mental entre os atletas de alta performance vem sendo tratado. Simone Biles, também americana, ginasta, desistiu de competir em Tóquio 2020 com 23 anos em pleno auge, justamente por não se sentir bem mentalmente e saber que poderia estar colocando em risco sua saúde em geral se forçasse um pouco mais. Já na patinação artística, o auge das carreiras vem muito antes dos 20. Geralmente, os atletas estão no ponto mais alto com apenas 15 e 16 anos de idade. Com essa idade, estar em evidência e em constante pressão psicológica, midiática, familiar, pode acarretar em sérios problemas emocionais, além de levar a cargas horárias de treinos extremamente abusivos, acarretando em lesões e até mesmo em desistência da prática do esporte. A saúde mental de atletas de alto desempenho não é uma preocupação só da ginástica artística ou da patinação no gelo. No futebol, essa questão também é discutida. Na coletiva de imprensa, durante a Copa do Mundo de Futebol Feminino, a goleira da seleção brasileira, Letícia Santos, foi questionada da importância de se trabalhar esse assunto. Em sua resposta, Letícia comentou que era necessário ter um acompanhamento adequado, com psicólogos, para que seu desempenho no campo não fosse prejudicado por situações extra-campo. Tônia, no filme e na vida real, é condenada a nunca mais participar da patinação no gelo e, por ter abandonado a escola muito cedo e, consequentemente, não ter estudos, acaba virando boxeadora. Porém, existem relatos de atletas, também na vida real, que não têm o mesmo término. Por fim, a principal mensagem que o filme nos passa é que os atletas de alta performance também são seres humanos e que não podem ser sempre perfeitos. Viver só de esporte pode parecer fácil, mas para quem está em constante cobrança pode se tornar um verdadeiro inferno. Quem passa pela Catedral Santana não deixa de observar seus imponentes vitrais. Yasmin Goldak e Leonardo Chersky remontam a história desse cartão postal religioso e cultural de Ponta Grossa. Atualmente, a Catedral Santana é a maior igreja da cidade e um dos pontos urbanos mais visitados por turistas. Neste ano, a Catedral e a cidade de Ponta Grossa completam 200 anos, uma data muito especial que celebra a história e a identidade da Princesa dos Campos. Existe uma lenda que conta que a decisão do local da igreja foi determinada por duas pombas, amarradas e soltas, que pousaram por aqui. Coincidentemente, no lugar mais privilegiado da cidade, o ponto mais alto e com maior concentração de elites. A primeira paróquia foi criada em 1823 por Dom Pedro I. Em 1863, a paróquia foi ampliada para atender o aumento de fiéis. Em 1923, a paróquia foi totalmente reconstruída pelo arquiteto italiano Nicolau Ferigotti, com um aspecto imponente e de estilo europeu. Em 1926, a paróquia foi elevada à categoria de catedral. Em 1950, foi decidido construir uma nova catedral, com um projeto modernista. A obra terminou em 2009 e segue com a mesma arquitetura que impressiona quem visita. Com uma área interna de 2.250 metros quadrados, pode acomodar cerca de 1.200 pessoas sentadas. A catedral possui belos vitrais em acrílico que proporcionam uma atmosfera luminosa e espiritual aos visitantes. Além disso, o subsolo abriga uma cripta, ossários, banheiros, museu e estacionamento. A catedral tem 62 metros de altura, sendo um dos maiores edifícios da cidade, principalmente por estar no ponto mais alto de Ponta Grossa. A igreja é um verdadeiro cartão postal da cidade. Sua arquitetura é atraente e chamativa para todos que visitam. Na praça em que está localizada, há placas informativas que explicam o histórico do local, enriquecendo a experiência dos visitantes. No entanto, vale ressaltar que, por ser uma igreja, nem sempre a catedral está aberta para visitação. Além disso, para ter acesso ao seu interior e desfrutar plenamente da visita, é necessário pagar uma taxa de R$15. A Catedral Santana de Ponta Grossa é um tesouro histórico e religioso que merece ser visitado. Sua importância cultural e arquitetônica é inegável. Apesar de alguns pontos fracos, como a restrição de horário e a taxa de visitação, a visita à Catedral Santana é um ótimo passeio cultural e histórico da cidade. Você conhece a relação entre Ponta Grossa e o golpe de Estado que levou Getúlio Vargas ao poder pela primeira vez? Essa e outras histórias são contadas no livro A Revolução de 1930, o conflito que mudou o Brasil, escrito pelo historiador Rodrigo Trespache. Na época, o Brasil vivia a chamada República Velha, período que chegou ao fim quando Getúlio Vargas liderou um golpe de Estado que derrubou o então presidente Washington Luiz. O que muita gente não sabe é que Getúlio Vargas estava em Ponta Grossa quando, juntamente com o general Góes Monteiro, liderou o ataque militar a São Paulo.
Ainda nesta cidade, Getúlio foi informado da queda do presidente Washington Luiz e recebeu o convite formal para assumir a presidência do Brasil. Através do rádio, uma mensagem foi transmitida ao país, anunciando que as Forças Armadas, com o apoio do povo, tinham tomado o poder. Getúlio deveria tomar um avião e ir imediatamente para o Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Mas o novo presidente decidiu iniciar uma marcha revolucionária. O comboio de Vargas partiu de Ponta Grossa e parou em todas as estações no meio do caminho, onde era recebido por multidões. O golpe de Estado ficou conhecido como Revolução de 1930 e inaugurou um novo período da história brasileira, a Era Vargas, que duraria até 1945. Este livro é baseado na série Guerras do Brasil.doc, produzido pela Netflix, que conta a história dos maiores conflitos armados da história do Brasil. O historiador Rodrigo Trespache é autor de outras 7 obras com assuntos variados, que tratam desde a escravidão no Brasil até a Segunda Guerra Mundial. Neste livro aqui, o autor não se limita a falar apenas do conflito que dá nome ao livro, apresentando também um retrato da sociedade, da economia e da política brasileira da época. É, portanto, uma ótima recomendação para quem quer conhecer um pouco mais sobre a história do Brasil. Chegamos ao fim de mais um episódio do Crítica de Ponta. Agradecemos a todos que acompanharam essa edição produzida pela Turma C. Até o próximo programa.